Boa noite a todos e a todas. Hoje vamos ler e comentar dois poemas de Mayakovsky. A Plenos Pulmões, talvez o maior poema político do autor russo, e a Sergei Yesenin, homenagem do poeta ao seu antigo desafeto, seu rival, que cometeu suicídio cortando as veias no Hotel Inglaterra. Este segundo poema foi escrito em 1930, a Sergei Yesenin em 1926, pouco antes do suicídio do próprio Mayakovsky, e no auge de seus conflitos com a União dos Escritores Soviéticos e os defensores do realismo socialista, que consideravam a sua poesia incompreensível para as massas. Vamos agora ler e comentar o primeiro poema, A Plenos Pulmões, traduzido por Haroldo de Campos. Primeira introdução ao poema. Caros camaradas futuros, revolvendo a merda fóssil de agora, perscrutando estes dias escuros, talvez perguntareis por mim. Ora, começará vosso homem de ciência, afogando os porquês num banho de sabença. Conta-se que outrora um férvido cantor, a água sem fervura, combateu com fervor. Professor, jogue fora as lentes bicicleta. A mim cabe falar de mim, de minha era. Eu, incinerador, eu, sanitarista, a revolução me convoca e me alista. Troco pelo fronte a horticultura airosa da poesia, fêmea caprichosa. Ela ajardina o jardim, virgem, vargem, sombra, alfombra. É assim o jardim de jasmim, o jardim de jasmim do alfenim. Este verte versos, feito regador, aquele os baba, boca embabador, bonifrates encapelados, descabelados vates. Entendê-los, ao diabo, quem há de quarentena é inútil contra eles. Mandolinam por detrás das paredes. Tarantim, tarantim, tarantem. Triste honra se de tais rosas minha estátua se erigisse. Na praça escarra a tuberculose, putas e rufiões numa ronda de sífilis. Também a mim a propaganda cansa. É tão fácil alinhavar romanças, mas eu me dominava, entretanto, e pisava a garganta do meu canto. Escutai, camaradas futuros, o agitador, o cáustico caudilho, o extintor dos melífluos em churros. Por cima dos opúsculos líricos, eu vos falo como um vivo aos vivos. Chego a vós, à comuna distante, não como ISN, guitarra arcaico, mas através dos séculos em arco, sobre os poetas e sobre os governantes. Meu verso chegará não como a seta lírico amável que persegue a caça, nem como ao numismata a moeda gasta, nem como a luz das estrelas decrépitas. Meu verso com labor rompe a mole dos anos e assoma a olho nu, palpável, bruto, como a nossos dias chega o aqueduto levantado por escravos romanos.
No túmulo dos livros, versos como ossos. Se estas estrofes de aço acaso descobrirdes, vós as respeitareis, como quem vê destroços de um antigo arsenal, de um arsenal antigo, mas terrível. Ao ouvido não diz blandícias minha voz, lóbulos de donzelas, de cachos e bandós, não faço enrubescer com lascivos rondós. Desdobro minhas páginas, tropas em parada, e passo em revista o fronte das palavras. Estrofes estacam, chumbos severas, prontas para o triunfo ou para a morte. Poemas canhões, rígida coorte, apontando as maiúsculas abertas. Eila, a cavalaria do sarcasmo, minha arma favorita, alerta para a luta, rimas em riste, sofreando o entusiasmo. Eriça suas lanças agudas. E todo este exército aguerrido, 20 anos de combates não batido, eu vos dou, proletários do planeta, cada folha até a última letra. O inimigo da colossal classe obreira é também meu inimigo fidagal. Anos de servidão e de miséria comandavam nossa bandeira vermelha. Nós abríamos Marx, volume após volume, janelas de nossa casa abertas amplamente. Mas, ainda sem ler, saberíamos o rumo, onde combater, de que lado, em que frente. Dialética não aprendemos com Hegel. Invadiu-nos os versos ao fragor das batalhas, quando, sob o nosso projétil, debandava o burguês que antes nos debandara. Que essa viúva desolada, Glória, se arraste após os gênios, Merencória. Morre, meu verso, como um soldado anônimo na lufada do assalto. Cuspo sobre o bronze pesadíssimo, cuspo sobre o mármore viscoso. Partilhemos a glória entre nós todos, o comum monumento, o socialismo, forjado na refrega e no fogo. Vindouros, varejai vossos léxicos. Do letes brotam letras como lixo, tuberculose, bloqueio, meretrício. Por vós, geração de saudáveis, um poeta com a língua dos cartazes lambeu os escarros da tises. A cauda dos anos faz-me agora um monstro, fóssil coleante. Camarada vida, vamos para adiante, galopemos pelo quinquênio afora. Os versos, para mim, não deram rublos, nem mobílias de madeiras caras. Uma camisa lavada e clara, e basta, para mim é tudo. Ao Comitê Central do Futuro Ofuscante, sobre a malta dos vates velhacos e falsários, apresento, em lugar do registro partidário, todos os 100 tomos dos meus livros militantes. Este poema é talvez o mais sincero documento político escrito por Mayakovsky, insatisfeito com a política cultural adotada pela União Soviética no período regida pelo realismo socialista, e magoado com as críticas mesquinhas que sofreu por parte de outros poetas e críticos literários, mas ainda leal ao Partido Comunista e à construção do socialismo na União Soviética. Logo nas primeiras linhas, o poeta escreve: caros camaradas futuros, numa referência aos leitores de um outro tempo,
que lerão sua poesia quando ele não estiver mais entre os vivos. A obsessão pelo futuro aparece em muitos poemas e peças teatrais de Mayakovsky, como O Amor, musicado por Caetano Veloso e cantado por Gal Costa, e a peça O Percevejo, em que o poeta imagina naves espaciais de planetas socialistas que visitam a Terra após a vitória da Revolução em todos os continentes e até mesmo na galáxia. Suprema hipérbole política do poeta. Nas estrofes seguintes, lemos diferentes blocos temáticos, alinhados na estrutura geral do poema. A crítica aos poetas acadêmicos, a recusa às homenagens oficiais, a defesa de seu próprio trabalho poético, que ele compara ao Exército Vermelho em novo voo hiperbólico. Hipérbole é aquela figura de linguagem que aumenta ou diminui o tamanho de uma coisa, para além das suas dimensões naturais. Desdobro minhas páginas, tropas em parada, e passo em revista o fronte das palavras. Os poemas se transformam em canhões, as linhas do poema se transformam em tropas, né? Reunidas em regimentos, em brigadas. Enfim, a poesia se torna o próprio Exército Vermelho. As próprias figuras de linguagem aparecem em seu desfile bélico-poético. Eila, a cavalaria do sarcasmo, minha arma favorita, alerta para a luta, rimas em riste, sofreando o entusiasmo, eriça suas lanças agudas. Após longa exposição metalinguística, Mayakovsky volta o seu olhar aos operários e camponeses, a quem dedica seus versos. Recorda a situação de injustiças da Rússia czarista, a situação do Estado operário nos primeiros anos da construção do socialismo, aludindo aos planos quinquenais, que estimularam o desenvolvimento industrial do país, que permitiu à Rússia vencer a Alemanha nazista. Nas últimas linhas, Mayakovsky reafirma a sua condição de poeta, cujos versos contribuíram mais para a Revolução do que a simples filiação partidária. Ao Comitê Central do Futuro Ofuscante, sobre a malta dos vates, velhacos e falsários, apresento, em lugar do registro partidário, todos os 100 tomos de meus livros militantes. Aqui a referência também ao trabalho do poeta como propagandista na agência telegráfica Rosta, em que ele tinha a tarefa de criar cartazes de propaganda política. Por exemplo, quando ele escreve: conta-se que outrora um férvido cantor, a água sem fervura, combateu com fervor. Aqui ele se refere a cartazes de propaganda em que ele procurava motivar, né, a população a ferver a água antes de beber para evitar a propagação de doenças. Mais adiante, ele vai falar no poeta com a língua nos cartazes. E no caso, é ele mesmo, e os cartazes são esses de propaganda política. Mas, claro, ele criava esses cartazes como se fossem poemas visuais, utilizando diferentes fontes e corpos de letras, integrando imagens e texto, enfim, trabalhando a propaganda política de maneira muito inventiva. Vamos agora ler e comentar o poema A Sergei Yesenin, de 1926, também traduzido por Haroldo de Campos.
Você partiu, como se diz, para o outro mundo. Vácuo. Você sobe entremeado às estrelas. Nem álcool, nem moedas. Sóbrio, voo sem fundo. Não, ISN, não posso fazer troça. Na boca, uma lasca amarga não amofa. Óleo, sangue nas mãos frouxas. Você sacode o invólucro dos ossos. Pare, basta. Você perdeu o senso? Deixar que a cal mortal lhe cubra o rosto? Você com todo esse talento para o impossível, hábil como poucos. Por quê? Para quê? Perplexidade. É o vinho, a crítica esbraveja. Tese, refratário à sociedade. Corolário, muito vinho e cerveja. Sim, se você trocasse a boemia pela classe, a classe agiria em você. E a classe, por acaso, mata a sede com xarope? Ela sabe beber, nada tem de abstêmia. Sim, se você tivesse um patrono no posto, aqui é uma alusão à revista. Então, a revista O Posto, órgão da RAP, Associação Russa dos Escritores Proletários, cujos colaboradores se mostravam muito zelosos em atacar os escritores que lhes pareciam transgredir a moral proletária. Então, se você tivesse um patrono no posto, um padrinho, um medalhão, ganharia um conteúdo bem diverso. Todo dia uma cota de 100 versos, longos e lerdos como Doronin. Doronin foi um poeta soviético de quem Mayakovsky não gostava. Remédio, para mim, despautério. Mais cedo ainda você estaria nessa corda. Melhor morrer de vodka que de tédio. Não revelam as razões desse impulso, nem o nó, nem a navalha aberta. Talvez, se houvesse tinta no Inglaterra, o Hotel Inglaterra, onde ISN se suicidou, você não cortaria os pulsos. Os plagiários felizes pedem bis, já todo um pelotão em autoexecução. Para que aumentar o rol de suicidas? Antes aumentar a produção de tinta. Isso porque ISN teria escrito com sangue seu poema de despedida. Agora, para sempre, tua boca está cerrada. Difícil e inútil escogitar enigmas. O povo, o inventa-línguas, perdeu o canoro contramestre de noitadas. E levam versos velhos ao velório, sucata de extintas exéquias. Rimas gastas empalam os despojos. É assim que se honra um poeta? Não te ergueram ainda um monumento, onde o som do bronze ou o grave granito, e já vão empilhando no jazigo dedicatórias e exvotos. Excremento. Teu nome escorrido no muco, teus versos, sob 9 os babuja, vosquérula sob bétulas murchas. Sob 9 foi um tenor lírico da época. Nem palavra, amigo, nem soluço. Aquele imagina esse sob 9, né, cantando em alguma área em homenagem à ISN.
Ah, que eu saberia dar um fim a esse Leonid Lohengrin. Aqui é referência à ópera Lohengrin, de Wagner. Saltaria escândalo estridente, chega de tremores de voz, assobios nos ouvidos dessa gente, ao diabo com suas mães e avós, para que toda essa corja explodisse, inflando os escuros redingotes, e Kogan atropelado fugisse, espetando os transeuntes nos bigodes. Aqui há outra hipérbole. Kogan era um general czarista que tinha os bigodes à la Salvador Dalí. Então, Mayakovsky imagina Kogan correndo pelas ruas e espetando, né, os pedestres com seus bigodes. Parece uma cena de filme de Charlie Chaplin. Por enquanto, a escória de sobra. O tempo é escasso, mãos à obra. Primeiro é preciso transformar a vida para cantá-la em seguida. Os tempos estão duros para o artista. Mas dizei-me, anêmicos e anões, os grandes onde, em que ocasião, escolheram uma estrada batida? General da força humana, verbo, marche, que o tempo cuspa balas para trás e o vento no passado só desfaça um maço de cabelos. Para o júbilo, o planeta está imaturo. É preciso arrancar alegria ao futuro. Nesta vida, morrer não é difícil. O difícil é a vida e o seu ofício. Os versos finais do poema de Mayakovsky dialogam com o poema que a Sienen escreveu no Hotel Inglaterra, um poema de despedida que diz: até logo, companheiro. Guardo-te no meu peito e te asseguro, o nosso afastamento passageiro é sinal de um encontro no futuro. Adeus, amigo, sem mãos nem palavras. Não faças um sobrolho pensativo. Se morrer nesta vida não é novo, tampouco a novidade em estar vivo. A partir desses versos de S.N., se morrer nesta vida não é novo, tampouco a novidade em estar vivo, Mayakovsky responde postumamente de maneira intertextual. Nesta vida, morrer não é difícil. Difícil é a vida e seu ofício. Estes dois poemas de Mayakovsky, traduzidos por Haroldo de Campos, devem muito à colaboração de Boris Schneiderman, que lecionou russo na Universidade de São Paulo e foi professor dos irmãos Campos, além de fazer a leitura e revisão crítica das traduções de Mayakovsky feitas pelos dois poetas paulistas. No livro A Operação do Texto, Haroldo de Campos incluiu um interessante ensaio sobre Mayakovsky, intitulado O Texto como Produção, que eu publiquei no nosso grupo de WhatsApp, em que ele analisa justamente o processo de tradução do poema A Sergei Yesenin. Vamos agora ler e comentar alguns trechos desse ensaio. O texto como produção, Mayakovsky. Quando me dispus a traduzir um poema de Mayakovsky, após pouco mais de 3 meses de estudo do idioma russo, conhecia minhas limitações, mas tinha também presente o problema específico da tradução de poesia, que, a meu ver, é modalidade que se inclui na categoria da criação. Traduzir poesia,
há de ser recriar, sob pena de esterilização e petrificação, o que é pior do que a alternativa de trair. Aqui Haroldo expõe o seu método tradutório, começa a expor o seu método tradutório. Quando ele quis traduzir Mayakovsky, ele foi estudar russo na USP com o professor Boris Schneiderman. Ele não pretendia ser um falante de russo, não pretendia ser um erudito em língua russa. Ele queria aprender o necessário da estrutura da língua russa, a sua sintaxe, as suas regras gramaticais, para que, com o apoio de dicionários e também de traduções feitas para outros idiomas, ele pudesse fazer a sua própria tradução, mais preocupado com a recriação dos efeitos estéticos do poema original do que com a simples tradução de conteúdo. Prosseguindo. E claro, essa tradução, né, praticada por Haroldo, é aquilo que ele chamava de transcriação e Augusto de recriação, conceitos que derivam das ideias de Ezra Pound sobre a tradução como atividade criativa autoral. Voltando ao ensaio. Mas não me propus uma tarefa absurda. Ezra Pound traduziu poemas chineses no livro Katai e peças japonesas numa época em que não se tinha ainda iniciado no estudo do ideograma, ou em que estava numa fase rudimentaríssima desse estudo, servindo-se da versão intermediária de Ernest Fenollosa, e iluminado por uma prodigiosa intuição poética. Então, Pound não tinha ainda um conhecimento maior do ideograma, mas ele fez as suas recriações a partir das traduções literais de Ernest Fenollosa, pelas quais ele pôde compreender o conteúdo desses poemas e peças de teatro. E a partir dessa compreensão do conteúdo e dos jogos formais presentes nos originais chineses e japoneses, ele empreendeu as suas próprias traduções. E os resultados, como poesia, excedem, sem comparação, aos do competente sinólogo e niponista Arthur Waley, e acabaram, inclusive, por instigar o teatro criativo de Yeats, além dos nutrimentos que o próprio Pound tirou da experiência, ou seja, da influência chinesa e japonesa na poesia do próprio Pound. Sem que se tenha a imodéstia de pretender repetir no campo da tradução de poesia as façanhas poundianas, não há dúvidas de que este caso paradigma não há dúvida de que deste caso paradigma decorre toda uma didática. Evidentemente, num poeta como Mayakovsky, o respeito ao conteúdo referencial do texto seria fundamental. E, para tanto, além do meu russo engatinhante, mas animado por um beneditino escrutínio, palavra a palavra, dicionário e gramática à mão, do texto original, vali-me de duas versões intermediárias, uma em espanhol, de Lila Guerreiro, poemas de antologia de Mayakovsky, publicada em Buenos Aires, outra em alemão, de Karl Dedecius, e provavelmente outras, mas aqui Haroldo só menciona essas duas. A primeira é uma simples transposição em prosa, com apenas um aspecto exterior de verso livre, útil para apanhar o sentido do original.
A segunda é uma competente tentativa de reproduzir em alemão as virtualidades rítmicas e rímicas do texto original. Quando Haroldo traduziu poesia chinesa, ele fez a mesma coisa. Consultou várias traduções para o inglês, o francês, o alemão e outros idiomas. Escolhi para esta primeira investida o poema Sergeio Yesenino, a Sergei Yesenin, não só pelo fato prático de que tenha sido também selecionado pelos dois tradutores em questão, a Lila Guerreiro e o Cal Dedécios, mas ainda e principalmente pela razão estética de se tratar, a meu ver, e até onde posso imaginar, de uma das mais importantes realizações de Mayakovsky, de sua última fase, 1925 a 1930. O poema é de 26, de maturidade criativa. Tão importante que o poeta o elegeu para demonstrar sua arte de compor, no admirável estudo Como Fazer Versos, traduzido incompletamente por Elsa Triolet, na França, e de maneira integral, sem saltos dos excertos mais técnicos, por Lila Guerreiro. Situação de Mayakovsky. Vladimir Mayakovsky é um dos poetas mais significativos do mundo contemporâneo. Procedendo das experiências futuristas e ligado na revista Lef, sigla de Frente de Esquerda, de que foi um dos editores, aos críticos formalistas russos, Ossip Brick, o marido de Lilia Brick, e outros, posteriormente proscritos, para ele, sem forma revolucionária, não há arte revolucionária. Sua participação no nível ideológico não era inconciliável com as exigências de uma criação artística de vanguarda, e sempre se insurgiu em poemas, peças teatrais e artigos críticos contra os burocratas em geral, e, em especial, contra os burocratas da sensibilidade, zoilos e criticastros bafejados pelo favor oficial, aos quais definia como intermediários de gosto bastante intermédio, interpostos entre o produtor e o consumidor de poesia. Basta ler um poema como Massan Nieponiatno, Incompreensível para as Massas, de 1927, ou o artigo sobre o mesmo tema, Operários e Camponeses não compreendem o que você escreve, de 1928, recentemente divulgado no Ocidente, em tradução francesa. Seu suicídio, em 14 de abril de 1930, ocorreu menos de 2 anos antes que se implantasse, de modo absoluto, como dogma estatal, a doutrina do realismo socialista em arte. Embora o Congresso do Sindicato dos Escritores Russos já tivesse discutido e aprovado o relatório de Máximo Gorki, que propunha o realismo socialista como estética e como teoria literária. Vou pular aqui alguns trechos. Arquitetura espacial do poema. Sergeio Yesenino é um poema basicamente estruturado sobre um módulo de quartetos, segmento de 4 versos, de rimas cruzadas, AB a B. São 19 módulos ao todo, sendo que o 14º foge à regra geral, consistindo num sexteto rimando AA, BC, BC.
para que se compreenda a imperfeição com que este esquema descreve a estrutura do poema, é preciso ter presente que Mayakovsky rompia as leis da poética tradicional e considerava cada poema como um jogo de xadrez, onde, embora haja algumas regras gerais, para começar, não pode mais haver repetições de lances, por geniais que sejam, e o movimento inesperado é que desarma o inimigo. Assim, para início de conversa, digo que Mayakovsky é um poeta espacial, no sentido de que concebe seu poema como uma partitura de leitura, em que os íctos da emoção são escandidos graficamente no branco do papel, pois, abre aspas, a nossa pontuação habitual, com pontos, vírgulas, sinais de interrogação e de exclamação, é demasiado pobre e pouco expressiva em comparação com os matizes de emoção que hoje em dia o homem, tornado mais complexo, põe numa obra poética. Esta é a nota para uma edição de como fazer versos. Muito bem. Com razão, Lila Guerreiro colocou Mayakovsky na linhagem malarmaica, escrevendo, aspas, filho preferido de Walt Whitman, irmão maior de Arthur Rimbaud, tomou de Stéphane Mallarmé, e especialmente de O Lance de Dados, o verso escalonado que o grande poeta francês iniciou para fixar sua extraordinária sensibilidade numa estrofe nervosa, curta, vibrante. Estrofe para melhor confissão escalonada do espírito, que serviu a Mayakovsky para conversar com as grandes multidões, desenvolvendo como ninguém a poesia tribunícia, né, a poesia de tribuno do povo. Aqui é interessante que a Lila Guerreiro compara Mayakovsky primeiro ao Walt Whitman, que ele leu na tradução para o russo, e com quem ele aprendeu muita coisa. O verso retórico, em que o eu lírico se confunde com o eu social, a poesia voltada para a multidão, mas elaborada de maneira bastante rítmica, entre várias outras lições que ele aprendeu com Whitman. Cita ainda Rimbaud. Aqui podemos pensar na musicalidade de Rimbaud e de Mayakovsky, e, sobretudo, o lance de dados de Mallarmé. A poesia de Mayakovsky, mesmo quando rimada, metrificada e rimada, ela é disposta de maneira geométrica na página, embora Mayakovsky provavelmente não conhecesse Mallarmé, poesia de Mallarmé. Voltando ao texto. Nessa vertente, pode-se dizer que Mayakovsky fez com a dialética espacial de Mallarmé, instrumento para pura especulação abstrata, o que Marx fizera com a dialética hegeliana, colocou-a de pés sobre a terra, reverteu-a em técnica de marcação elocutória, apta à linguagem do comício e da agitação. O que Haroldo quer dizer aqui? Do mesmo modo que Marx transformou a dialética idealista de Hegel numa dialética materialista, Mayakovsky também transforma a poesia espacial abstrata de Mallarmé numa poesia espacial vinculada à agitação política. Sua poesia tem mais a ver com o mundo dos cartazes de propaganda, atividade a que o poeta dedicou muito de seu empenho, no período de 1919 a 22, na agência Rosta,
e de 1923 a 25, a serviço do comércio do Estado, do que com a ideia tradicional de lírica. Então, Mayakovsky tem mais a ver com o mundo dos cartazes do que com a ideia tradicional de lírica. Evidentemente, esta fragmentação da estrofe tem propósitos rítmicos definidos, ou seja, uma frase pode ser dividida em 2 ou 3 linhas espacializadas, o que Haroldo chama de fragmentação da estrofe com propósitos rítmicos definidos. O autor russo tinha do ritmo uma noção de extrema atualidade. O ritmo é a força básica, a energia básica do verso. Não se pode explicá-lo. Disto só se pode falar como se fala do magnetismo ou da eletricidade. O magnetismo e a eletricidade são formas de energia. Do mesmo modo, o ritmo é a energia que move o poema. Eisenstein descreve o corte da estrofe em Mayakovsky em termos de montagem cinematográfica, assinalando que o poeta não escrevia linhas, mas sim shots, cenas ou planos, e dá como exemplo a estrofe inicial de Sierge Yessieni. Hugh Kenner equaciona esta observação do grande criador do cinema russo com a ideia da estrutura poemática ideogrâmica preconizada por Ezra Pound. E é muito provável que Mayakovsky não conhecesse Ezra Pound nem o ideograma. Mas houve uma sincronicidade, uma simultaneidade de pensamento. Por outro lado, Mayakovsky é categórico quanto à noção acadêmica de métrica, algo que entre nós se confunde com uma persistente nostalgia parnasiana, recusando-se a prestar tributo às suas leis. Abre aspas de novo. Não conheço nenhum dos métodos. Oswald de Andrade também dizia não conhecer métrica. Estou simplesmente convencido, no que se refere ao meu trabalho, que no caso dos temas heróicos e grandiosos, é preciso utilizar medidas longas, com muitas sílabas, e para temas alegres, medidas curtas. Fecha aspas, ponto. Em outra passagem de Como Fazer Versos, acrescenta: falo com toda a honestidade. Não conheço nem iambos nem troqueus. São 2 formas métricas. Nunca os diferenciei, nem vou diferenciá-los. Não porque seja trabalho difícil, mas porque nunca precisei lidar com essas coisas em meu trabalho poético. Assim, na tradução, optei com toda naturalidade pelo verso livre e pela estrofação condicionada ao tônus do segmento considerado, no que respeita a versos de medida mais curta ou mais longa. Quanto à rima, é uma pedra de toque da arte de Mayakovsky. Não apenas a rima comum, consonante, mas a assonância e todo um feixe sutil de coincidências, respostas e contrastes sonoros. Abre aspas de novo. A consonância final, ou rima, é apenas um dos inúmeros meios de amarrar entre si as linhas, e, a bem dizer, o mais singelo e grosseiro, fecha aspas. É outra citação do ensaio Como Fazer Versos. Mayakovsky costuma colocar a palavra mais característica no fim da estrofe, e em vinculá-la sonoramente ao material anterior, tomando os sons mais típicos da palavra a rimar. Nesse rimário imprevisto e heterodoxo, resulta muitas vezes que o poeta
que também não deixa, quando calha, de usar a consonância, se apoie apenas em recônditas afinidades fonéticas das últimas sílabas das palavras, como repara Cal Dedecius. Outras vezes, faz verdadeiros retrógrados ou caranguejos fônicos, rimando ao arrepio da sequência de fonemas, rimando às avessas, por assim dizer, dentro de regiões sonoras que constrói no segmento do poema. Ou seja, Mayakovsky não rima apenas AB, AB, A, BB, A. Ele também pratica a rima cruzada, a rima emparelhada e, sobretudo, a rima imprevista, aquela que não acontece de acordo com uma sequência fixa de rimas. Trata-se de uma rejeição até programática da simetria gramatical e da congruência fonética em prol da assimetria morfológica, obtida através de rimas difíceis, colhidas em esferas semânticas díspares. Mayakovsky também gostava da rima cruzada, em que a última palavra do primeiro verso rima com a primeira palavra do verso seguinte e assim por diante, num movimento em zigue-zague. Estes recursos de orquestração verbal poderiam encontrar uma tradição secular na poesia humorística russa, embora sua utilização moderna nem sempre responda a motivações satíricas. Ossip Brick, amigo da primeira hora e crítico de Mayakovsky, além de marido da Lília, estudou mesmo as figuras aliterativas, as repetições sonoras na poesia dos futuristas, que recusavam o ideal simbolista da melifluência em favor da dissonância, ou seja, de combinações sonoras difíceis, consideradas não manipuláveis. Nesse sentido, Mayakovsky insistia que havia ainda boas letras no alfabeto russo deixadas à margem pelos poetas, tais como chá, chá. Para recriar em português a resultante disto, que Mayakovsky chamou trabalho fonético, vali-me de todos os recursos possíveis e à minha disposição. Aliterações, coliterações, rimas imperfeitas, assonâncias, e ainda procurei estabelecer, dentro dos módulos estruturais do poema, quartetos, basicamente, regiões de contágio, contraponto ou contraste fônico. Nem sempre adotei o esquema geral de rimas cruzadas do original. Usei, conforme me impunha a elaboração do contexto, rimas emparelhadas ou mesmo apoios rítmicos extrapolados do fim de uma linha, ou, mais exatamente, de um shot, um icto, para o meio, shot ou icto intermediário, de outra, etc., seguindo ainda, nesse passo, a lição do poeta, que geralmente, no ensaio que estou comentando, seguindo ainda este passo, a lição do poeta, quando ele esclarece no ensaio que estou comentando, o como fazer versos. Geralmente dá-se o nome de rima a uma consonância nas últimas palavras de duas linhas, quando a mesma vogal tônica e os sons seguintes coincidem aproximadamente. É o que todos dizem, e, no entanto, é uma bobagem. Pode-se rimar também o início das linhas. Pode-se rimar o final de uma linha com o início da linha seguinte. Podem-se rimar os finais da primeira e da segunda linha, com a última palavra da terceira ou quarta, etc., até o infinito.
ou seja, uma poesia extremamente complexa do ponto de vista sonoro. Bem, o ensaio de Haroldo é um pouco longo e não será possível lê-lo todo hoje na aula. Então, eu vou sugerir a vocês que leiam o texto em casa. Ele foi publicado em nosso grupo no WhatsApp. Então, por hoje, ficamos por aqui. Agradeço a todos e a todas e até o nosso próximo encontro.